Boa tarde, sejam bem-vindos ao call de apresentação da nossa estratégia Global Equity. Meu nome é Gabriela Bolquerel, eu sou responsável pela área de distribuição aqui no Opportunity e hoje eu estou com o Vinícius Ferreira. O Vinícius é nosso sócio, gestor da estratégia internacional. Antes de passar a palavra para ele, eu vou só fazer uma rápida introdução e uma atualização de como a gente está, como está o Opportunity em termos de patrimônio de pessoas, né? Hoje, o Opportunity é a maior casa de renda variável do Brasil, em termos de patrimônio. Contando todas as nossas estratégias, a gente tem mais do que 45 bi sob gestão, e a gente tem mais de 25 anos de atuação na gestão de fundos de investimento. Em termos de equipe, hoje a gente tem mais de 40 profissionais na mesa, análise micro e análise macro, e desses 40, a gente tem 7 que são dedicados exclusivamente à análise de ações internacionais. Essa equipe de ações internacionais, ela é liderada pelo Vinícius Ferreira. O Vinícius, ele é engenheiro de produção pela PUC, ele fez MBA em Colômbia, ele já tinha experiência aí na gestão e na análise de empresas em outras grandes casas. E aí, em 2015, quando o Opportunity estava querendo focar e aumentar, né, essa estratégia de ações internacionais, a gente convidou ele para participar do projeto. O Vinícius, ele liderou isso, ele contratou uma equipe de análise que fica dedicada à análise de investimentos internacionais, e hoje eu acho que a equipe está mais do que redonda, a gente consegue ver nitidamente aí pelos resultados que realmente está funcionando muito bem. Então, o Vinícius como gestor, são 4 analistas, um analista quant e mais uma pessoa ali dando suporte para os acompanhamentos das estratégias. Em termos de patrimônio, sob gestão da estratégia de ações globais, essa estratégia já está bastante robusta para casa. Então, hoje a gente tem só nessa estratégia 4,5 bi sob gestão. E, além disso, e esse valor ele é diretamente alocado ali na estratégia do Vinícius, e, adicionalmente, a gente tem outros fundos do Opportunity que também investem em ações no exterior, no montante de mais 3 bi. Então, a gente acaba tendo ali hoje quase 8 bi sob gestão nessas alocadas em gestão internacional. É algo que a gente está fazendo todo tipo de investimento em pesquisas e pessoas constantemente para poder rentabilizar esse patrimônio. A estratégia, apesar de ser da gente ter começado a comercializar ela agora via plataformas, a gente já tem um histórico desde 2016, então ela já tem um histórico bom que pode ser mostrado, e a gente realmente só começou ali a divulgação via plataforma no final do ano passado. A gente está tendo uma resposta excelente, acho que a gente demorou ali para entrar nas plataformas, porque eu acho que o investidor brasileiro também demorou a ter apetite para esse tipo de investimento. Acho que ano passado ficou mais do que claro o quão era importante a gente ter essa diversificação, e aí a gente lançou os produtos aí na plataforma. A gente recebeu algumas perguntas via Instagram e LinkedIn. O Vinícius já vai abordar alguma dessas questões durante o call, mas caso vocês tenham perguntas, podem mandar pelo chat também, que a gente vai responder ao final do call. Boa noite, Vinícius. Queria primeiro agradecer aqui a sua presença, queria que você contasse um pouco de como é que foi esse começo, né? Como é que foi o contexto aí de criação do Fundo Global Equity, que você falasse um pouco do processo de investimento que você tem e das principais oportunidades que você está vendo aí para o fundo. Obrigada. Vou passar a palavra para ele. Bem, Gabriela, obrigado pela introdução. Queria primeiro agradecer a presença de todo mundo. É sempre um prazer falar, né, do trabalho que a gente está fazendo aqui na área de Global Equity. Eu vou falar um pouco, né, assim, da história, da estratégia, do nosso processo de investimento, das nossas principais posições da carteira, e no final a gente vai responder, né, as perguntas que surgirem, né? Então, assim, a gente começou com essa jornada de Global Equities aqui no Opportunity há um pouco mais de 6 anos atrás, né?
porque para a gente fazia todo sentido começar a investir no exterior, né? Porque isso traria uma nova avenida de retornos, né? Além do benefício de diversificação, né? E diversificação é algo que a gente acha que é muito importante para o investidor brasileiro, né? Que muitas vezes tem a maior parte do seu patrimônio investido em reais, né? E assim, da onde vem essa diversificação? A gente fala de dois drivers principais, né? O primeiro é o driver microeconômico, né? Porque quando a gente investe no exterior, a gente tem acesso a uma gama de empresas muito maior do que ao que a gente tem aqui no Brasil, né? Então isso dá acesso, né, a várias teses de investimento diferentes, né? E isso é extremamente importante assim no momento atual, né? Dada toda a disrupção que está acontecendo, e a gente consegue ter acesso às empresas que estão no lado vencedor dessa dinâmica de disrupção, sendo que muitas vezes o investidor brasileiro ele acaba só ficando com o ônus dessa dinâmica, né? Porque a maior parte das empresas brasileiras são incumbentes, né? E que na verdade estão sendo disruptados, né? Então esse é o principal driver microeconômico. E outro driver bastante relevante é o driver macroeconômico, né? Porque o investimento, mercados desenvolvidos são países, né, que funcionam como portos seguros, né, em cenários de crise. Eles conseguem captar muito dinheiro em moeda local. Então, em um momento de ruptura, né, de crise, eles conseguem são muito mais resilientes porque têm esse poder de fogo para fazer medidas contracíclicas, né? Então acabam performando melhor e trazem essa diversificação para o investidor brasileiro que está no mercado emergente, né? E assim, além dessa ideia de diversificação macroeconômica, né, a gente decidiu focar em mercados desenvolvidos porque nesses mercados a gente entende que a disseminação de informações ela é muito mais eficiente e muito mais fair para todos os players, né? Então, você não tem nenhum tipo de desvantagem se você não está do lado do mercado, né? É uma coisa que acontece muito em mercados emergentes, onde é muito importante o investidor estar muito próximo do país para entender o ambiente de negócio, o que está acontecendo, né? Então, essa foi uma decisão, mais um motivo pelo qual a gente decidiu focar em mercados envolvidos, né? Aí, em 2016, a gente lançou o nosso primeiro veículo local, né, o Opportunity Global Equities em dólar, né, como vocês podem ver o retorno do fundo ao longo do tempo. Ele é um fundo que ele busca gerar retorno absoluto através do investimento em ações de mercados desenvolvidos. Ele vai ter uma carteira bastante concentrada entre 15 e 25 posições, maior posição com 15%, menor por volta de 3%. A maior parte da exposição do fundo atualmente está nos Estados Unidos, mas a gente tem flexibilidade para investir em outros mercados e tem investimento em empresa canadense, australiana, japonesa, né? E, inclusive, assim, uma pergunta frequente que a gente recebe é sobre investimento em Ásia, China, né? São mercados que a gente costuma olhar. A gente tem essa flexibilidade de fazer investimento nesses mercados, né? Até 20% da carteira pode ser investido em mercados emergentes, muito com a ideia de que o conhecimento que a gente adquire em mercados desenvolvidos, ele serve para informar o nosso investimento em alguns setores em mercados emergentes, né? Porque a gente pode estar vendo como uma tecnologia está se desenvolvendo no mercado desenvolvido, e isso ajuda a gente a prever o que deve acontecer no mercado emergente. Mas a gente entende também, né, como eu falei anteriormente, assim, que são mercados onde o ambiente institucional ele é menos robusto, né, onde é importante estar muito próximo do dia a dia das empresas, a cultura, né, principalmente na Ásia, a cultura é muito diferente.
Então, por isso, acabam sendo investimentos menores para ajustar esse risco maior que a gente percebe, né? E aí, assim, a exposição direcional do fundo variou ao longo do tempo entre 60% e 90%. Né? Aí, em 2018, a gente lançou a versão redeada do fundo, né, o Opportunity Global Equities em reais. É interessante ver a performance dele, porque ele mostra, né, como as carteiras são muito similares entre a versão em dólares e em reais, a gente consegue ver aqui o que foi o retorno das ações, né, e expurgando o câmbio, né? Então, a gente tem esses dois produtos, né, na área de Global Equities. Aqui a gente vê, né, assim, como é que foi a performance dos fundos em momentos de ruptura, né, mostrando essa descorrelação. Então, a gente tem a performance do índice Bovespa, de um índice de ações internacionais e do fundo, né, do Global Equity em dólares, né? Então, tanto o resultado do fundo quanto o câmbio, e mostrando que, de fato, né, nesses momentos a gente tem uma diversificação, né? E é interessante comentar um pouco da atuação durante a pandemia, né, que foi um momento de muita mudança, muito estresse, mas assim, a gente conseguiu ter uma performance bastante boa. Muita dessa performance veio por causa da nossa exposição ao setor de e-commerce, e a gente teve uma dinâmica muito interessante, né, porque a gente acompanhava a China anteriormente para aprender sobre setores de tecnologia, né, e o que está acontecendo no mundo. E naquela época a gente identificou que a China era o mercado que estava passando primeiro por essa dinâmica de pandemia, né, pelos lockdowns, e que a gente poderia tirar lições interessantes do que poderia acontecer em outros lugares, né? Então a gente acompanhou bem de perto, e uma coisa bastante importante que a gente viu foi que o e-commerce estava performando muito bem, mesmo com todas as restrições, né, econômicas e a incerteza. Esse ganho de share do e-commerce estava subjugando, né, todos os outros impactos, e isso deu muito mais confiança para a gente aumentar a nossa exposição a empresas de e-commerce, comprar outros segmentos que a gente achava que iam se beneficiar. E esses foram, então, assim, uma das vantagens de ter essa visão global, né, de olhar todos os mercados. E assim, como é que a gente se posiciona, né? O que a gente acha que a gente traz de diferente, né, para o mercado? Qual a nossa proposta, né? E a gente fala em três, né? A gente enxerga três pontos principais, né? O primeiro é a escala, né? O Opportunity, né? Por toda a solidez que tem, né? Pela escala, a gente consegue ter uma escala grande o suficiente para conseguir investir de maneira bastante material em recursos de pesquisa, né, e ter uma análise muito aprofundada das empresas que a gente está analisando, mas, ao mesmo tempo, essa escala não é grande o suficiente para limitar o nosso universo de investimentos, né? Então, a gente enxerga como um sweet spot de escala. O segundo fator é o histórico do Opportunity, né, e toda a geração de valor que a gente teve ao longo do tempo para a nossa base de clientes, né? Isso criou um goodwill muito grande, né? E isso nos dá a capacidade de olhar para o longo prazo e aproveitar situações onde, às vezes, o mercado está preocupado com dinâmicas de curto prazo, mas que a gente enxerga bastante valor no longo prazo. A gente pode aceitar essa volatilidade um pouco maior para explorar esse ganho que a gente enxerga, né? E assim, por último, uma diferenciação importante que a gente acredita que oferece é o acesso, né, à gestão, ao nosso processo de investimentos de maneira geral, né? A nossa proposta é ser super transparente para explicar o que está acontecendo com a carteira, quais são os principais investimentos, porque a gente entende que isso é muito importante para o investidor brasileiro, né, que está começando a fazer
investimento no exterior e quer entender o que está acontecendo, né? Então, esses são os principais pontos. Aí, falando mais sobre filosofia de investimento, né? Como a gente faz a escolha dos ativos, quais são os fatores que a gente leva em consideração, né? Na hora de fazer esse stock picking, né? E a gente fala de 3 pontos principais que informam a nossa tomada de decisão. Primeiro, a busca por alta qualidade, a revisão de expectativa e o reconhecimento de padrões, né? Então, falando desse ponto, né, da qualidade, né? Por que a qualidade ela é tão importante, né? No longo prazo, o principal driver de geração de retorno, né, das empresas é a qualidade, né? E qualidade a gente define como crescimento rentável, né? Barreiras de entrada relevantes, né? E management de qualidade, né? Então, assim, para exemplificar isso, né, com o investimento da carteira, a gente tem investimento em Charter desde 2018. A Charter ela é a segunda maior empresa de infraestrutura de banda larga nos Estados Unidos, né? Ela provê serviços de internet, de voz e de vídeo, né? E ela, assim, a empresa, ela se beneficia de tendências estruturais de crescimento, né? Então, a demanda por consumo de dados, né, na residência, ele cresce algo como 30% ao ano já há bastante tempo e vai continuar crescendo muito, porque cada vez mais a gente usa serviços digitais, né? A economia está cada vez mais digitalizada, né? Então, isso é uma tendência que a gente enxerga continuando por muito tempo. A empresa ela tem uma posição competitiva excelente, ela funciona como um monopólio local, porque ela é a única que tem essa infraestrutura de cabo nas regiões onde ela está presente, né? E ela compete com a infraestrutura legado, que é o DSL, né? Que oferece velocidades de conexão mais lentas a preços similares ou até mais altos, né? Então a Charter vem ganhando o share, e o management da empresa é reconhecido como o melhor da indústria. O controlador foi o grande consolidador da indústria de cabo nos Estados Unidos, já atua na indústria há muito tempo, gerou muito valor nesse processo, né? Então, é uma empresa de altíssima qualidade que ilustra, né, esse pilar que a gente que é fundamental na nossa escolha de empresas. Mas para a gente não é suficiente ter qualidade, né? A gente precisa de uma dinâmica de revisão de expectativa, né? Que é o que faz a gente reforça se a empresa tá barata ou não, né? Porque em prazos menores, né? Quando você olha 1 a 2 anos, o principal driver de retorno das empresas é a revisão de expectativas, né? Então, por exemplo, a gente tem investimento na Warner Music. A empresa ela é o terceiro maior selo de gravação de músicas, né, no mundo. Ela ajuda, né, os artistas a produzirem, a distribuírem suas músicas, né? Em troca, ela fica com um percentual dessa propriedade intelectual. E hoje a maior parte da monetização desse conteúdo, das músicas, né, é através das plataformas de streaming, né, como Spotify, e a empresa ela recebe um percentual da assinatura que é paga pelos clientes ao Spotify. Só que está acontecendo uma mudança na indústria, onde cada vez mais, né, a música está sendo consumida em outros formatos, né? Então, por exemplo, a gente vê cada vez mais música aparecendo no fundo de vídeo do TikTok, ou então pessoas fazendo streaming no Twitch, né? Que é como se fosse um YouTube, onde as pessoas assistem outras pessoas jogando videogame, né? E a empresa está começando a monetizar esses canais, e isso, né, são canais de crescimento muito alto, pequenos, mas com muito crescimento, e a gente acredita, né, a gente enxerga um crescimento para a Warner superior ao que o mercado enxerga para frente, por causa desses canais emergentes, né, que estão surgindo. Então, daí que a gente vê essa possibilidade de revisão de expectativa. E aí, o último pilar relevante é o reconhecimento de padrões, né? A gente busca situações onde que são recorrentes e que
a gente já viu acontecendo no passado, estão associadas a oportunidades interessantes, né? Então, por exemplo, o nosso investimento em Google, né? O Google todo mundo conhece, né? A ferramenta de busca, tem o YouTube e também tem uma plataforma de computação em nuvem. E o que é interessante é que o Google faz muitos investimentos para o longo prazo em iniciativas que não são relacionadas ao core business, né? Então, por exemplo, a própria plataforma de computação em nuvem hoje é uma queima relevante de caixa. Uma plataforma de direção autônoma também é um gasto relevante. E o que o mercado faz quando precifica o Google é assumir que esses gastos eles continuam para frente, né? Eles passam pelo P&L, e eles não são desagregados pela empresa. Assim, na nossa opinião, isso gera uma opacidade, né, no resultado, e faz com que as pessoas não contabilizem corretamente o valor desses investimentos, né? Porque ou esses investimentos vão dar resultado em algum momento, ou então a empresa vai descontinuar esses investimentos e não vai continuar queimando caixa para frente, né? Então, esse é um padrão que a gente vê ao longo do tempo e que é o tipo de investimento que a gente gosta de fazer, né? E assim, no contexto da filosofia de investimento, né, uma pergunta que a gente recebe bastante, né, um ponto que está bastante em voga hoje em dia, é essa ideia de ESG, né? Se por acaso ESG é um fator que entra de maneira explícita no nosso processo de investimento. E assim, o que é interessante é que esse foco em qualidade que a gente tem, ele intrinsecamente ele já leva em consideração, né, essa análise de ESG, né? Porque se uma empresa ela não segue os parâmetros de ESG, ela não é uma empresa de qualidade, né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente esteja analisando uma empresa que fabrica, por exemplo, roupa, algum tipo de produto, e é uma empresa que ela é extremamente rentável, né? Então parece ter uma qualidade boa, mas a gente descobre no nosso processo de diligência que essa rentabilidade acima da média da empresa ela só vem porque a empresa economiza custos porque ela não gasta para tratar corretamente o resíduo industrial que ela está gerando, né? Então, assim, isso para a gente não passa no nosso filtro de qualidade, né? Porque isso não é uma vantagem sustentável, né? Isso em algum momento vai gerar algum problema para a empresa. Então, assim, naturalmente, pelo processo de análise, a gente já observa critérios, né? Que hoje são considerados, hoje estão super na moda, né? de ESG, né? E aí, assim, com base nessa filosofia de investimentos, a gente implementa o nosso processo, né? Quais são, assim, exatamente os passos do nosso processo de investimento, né? Como é que a gente operacionaliza essa visão do que a gente gosta, né? A gente começa com o nosso processo de geração de ideias, que a gente fala que vem de 3 grupos principais. Primeiro, empresas que a gente já olhou no passado, que a gente gosta muito, que são muito boas, e que a gente monitora continuamente, e que volta e meia vão dar oportunidade por algum motivo, e a gente capitaliza essa oportunidade. Aí, além disso, a gente recorrentemente faz conversas, né, com participantes, né, das indústrias finais que a gente está analisando, né, conversando com clientes, com distribuidores, com competidores das empresas, né? E com isso, muitas vezes surgem ideias, surgem tendências, né, que só quem está inserido no dia a dia operacional da indústria começa a ver e, enfim, isso gera toda uma ideia do que a gente pode explorar de tendências no mercado, né? E, por último, é muito um processo de leitura constante, né? Ler coisas de diversas áreas diferentes, e a gente tem os nossos frameworks, né? Os tipos de investimentos que a gente gosta e surgem, né, insights assim, de situações interessantes, né? Então, esses são os 3 principais grupos, né? E aí, uma vez que surge essa ideia, a gente começa o nosso processo de diligência de fato, né? Onde a gente lê todos os materiais públicos da empresa, a gente conversa, né, com diversos experts
da indústria, né? Então, de novo, ex-funcionários, competidores, distribuidores, clientes. A gente usa diversos dados alternativos, né, de cartão de crédito, de scraping, tudo isso para formar uma tese. Né? Uma vez que essa tese foi formada, a gente tem uma discussão em colegiado com o time para entender se a tese realmente faz sentido, se a gente está deixando passar alguma coisa, né? E aí a gente faz o investimento de fato, né? E aí, assim, para ilustrar né, eu já falei de alguns investimentos que a gente tem na carteira hoje, né? E eu vou falar de mais 3 investimentos relevantes que a gente tem, para ilustrar um pouco como se dá esse processo na prática, né? Um investimento relevante hoje é a Amazon, né? Empresa que todo mundo conhece, né? Tem um segmento de e-commerce e um segmento de computação em nuvem. Né? Os 2 segmentos são ganhadores estruturais de share ao longo do tempo, né? Porque o e-commerce ele oferece conveniência, preço e seleção muito superior ao varejo tradicional, né? E a computação em nuvem traz custo menor e flexibilidade muito maior do que a solução legado, né? Então, são 2 segmentos que têm crescimento estrutural pela frente. E o que acontece de interessante agora é que a empresa ela ganhou muito share, né, do varejo físico durante a pandemia, né? Só que o mercado questiona a durabilidade desse ganho de share, porque vê uma reabertura da economia e o que né, é razoável que tenha um pouco de ganho de share, mas a nossa opinião é que a empresa, né, ela ao longo do tempo ela teve uma restrição de capacidade muito grande, porque a demanda foi muito forte, ela não tinha como atender a toda a demanda que ela estava tendo, né? E agora o que está acontecendo é que ela vem investindo muito pesadamente em logística e essa capacidade vai começar a entrar online e isso vai compensar, né, essa desaceleração natural e vai levar um ganho de share ao longo do tempo. Outra posição relevante que a gente tem atualmente é a RingCentral. A empresa ela é um software baseado em nuvem para comunicação empresarial, né? Então, como se fosse um PABX baseado na nuvem. Como eu falei, né, no caso da Amazon, que tem a plataforma de computação em nuvem, a RingCentral ela tem o software, né? E, de novo, esse segmento vem ganhando share estruturalmente, porque é uma solução muito melhor, né? E durante a pandemia, ficou claro para as empresas, né, que essa solução, que é o momento de migrar, que essa solução está madura o suficiente, né, e que é fundamental, porque muitas empresas ainda tinham uma certa dúvida se era o momento de fazer esse investimento pesado para migrar. E à medida que a gente tem uma normalização da economia e as empresas conseguem ter uma visão mais clara, né, do futuro e podem investir, a gente já começa a ver uma aceleração dessa migração, né, e a RingCentral se beneficia bastante dessa tendência. E aí, por último, a gente tem um investimento em Expedia. A Expedia ela é um site, né, de reserva de viagens, né, principalmente viagens de turismo. Ela ganha uma comissão das reservas que ela entrega para os hotéis, né? E assim a tendência estrutural que ela se beneficia é tanto, né, o aumento de número de viagens, né, porque as pessoas cada vez mais gastam com experiências e menos com bens, né, e cada vez mais as reservas são feitas na internet, porque é muito mais cômodo, né? Então, existe essa tendência estrutural, mas a empresa também está se beneficiando, na nossa opinião, de uma mudança estrutural que está acontecendo na indústria por causa da pandemia. Né, como todo mundo sabe, assim, a maior parte, né, uma parte relevante das viagens corporativas muito provavelmente vão ser disruptadas, né, por calls e por conferências, né? E os principais hotéis americanos, né, as principais redes
boa parte do volume de reservas dessas redes são de viagens corporativas, né? E esses hotéis eles vão precisar usar cada vez mais a Expedia e outros sites para conseguir preencher essa capacidade ociosa que vai ficar. E com isso eles vão estar dispostos a pagar uma parcela maior para a Expedia para conseguir essas reservas, né? E além disso, a empresa ela foi formada ao longo do tempo através de várias aquisições. Essas aquisições elas não foram integradas, então existe muito overlap de custo e agora está sendo feita essa integração e enfim, essa mudança, né? Então, assim, essa era a mensagem que eu queria passar. E, enfim, se a gente tiver alguma pergunta, estou à disposição para responder. Obrigada, Vinícius, foi completíssimo. Acho que a grande maioria das perguntas você já abordou, mas a gente tem aqui alguns pontos que a gente recebeu que eu acho que vale você comentar. Primeiro ponto, atualmente, onde que você está vendo geograficamente, né? Assim, quais países ou qual país mais oportunidades de investimento? Certo. Assim, a nossa filosofia de investimento, o nosso processo, ele é muito baseado em indústrias, né, empresas, né, nessa visão microeconômica. Então, a gente acaba sendo um pouco mais agnóstico, né, às geografias, né, e desde que a gente tem esse foco em países desenvolvidos, né? Mas, de fato, o que a gente tem visto nos últimos anos assim, é que os Estados Unidos é a geografia onde a gente vê o maior número de empresas inovadoras, né? Onde a gente vê mais inovação, e essas são empresas, isso é importante porque são empresas que são ganhadoras estruturais ao longo do tempo, né? É um ambiente, o país tem um ambiente um ambiente institucional que ele é muito sólido e ele conduz muito ele é muito business friendly, né? Então isso é muito positivo, né, para as empresas, e isso traz uma previsibilidade maior de como é que deve ser o ambiente institucional ali da empresa. Mas a gente não, muitas vezes a gente acaba encontrando um nicho específico, uma empresa que está muito bem posicionada num determinado país e que não vai ser tão afetada pelo ambiente macro, né? E por isso a gente acaba sendo um pouco mais agnóstico à geografia. Legal. A outra pergunta é como é que é a atuação do fundo no exterior, se ela é feita diretamente alocando em ações lá fora ou se é via BDR. E aí tem uma outra pergunta ligada a isso, se a gente tem alguma opção de fundo global para investidor não qualificado. O que a gente acabou de comentar é para qualificado, mas acho que o Vinícius vai comentar um pouco sobre isso. Exatamente, né? Hoje os dois fundos são para investidores qualificados, e justamente porque a maior parte do investimento que a gente faz é direto em empresas no exterior, né? Isso porque a gente tem acesso a uma gama muito maior de investimentos, né, quando a gente investe diretamente versus via BDR. É isso aí. A gente sabe da importância que esse produto ficar disponível para todo mundo, né? A gente está super acompanhando as mudanças na legislação que vão ter e, quem sabe, a gente consegue fazer uma versão para público em geral também, algo que a gente acha bem importante o produto estar acessível para todo mundo. Outra pergunta em questão de que tipo de empresa que você mais vê oportunidade ou mais investe no seu fundo, empresa de crescimento ou de valor? Assim, a gente não vê não enxerga tanto essa dicotomia, né? Pra gente, o que a gente quer, lógico, que crescimento é excelente, o que a gente quer, mas ele só faz sentido para a gente se ele tiver um valor interessante, né? Se ele não está bem precificado, né? Então, a gente quer as duas coisas ao mesmo tempo, né? E muitas vezes você pode achar valor tanto em empresas com múltiplo baixo, né? Que são chamadas de valor, ou pode achar valor também em empresas de muito crescimento, né? E acho que muitas vezes o que parece ser valor, né, que é múltiplo baixo, na verdade não oferece valor de verdade, seja porque o resultado da empresa vai se deteriorar ao longo do tempo, seja porque a empresa ela vai ficar descontada por, né, o desconto que você enxerga vai demorar muito tempo para fechar,
com a taxa de retorno que você vai ter, vai ser muito diluída, né? Então, a gente quer o melhor dos dois mundos, né? Que é o crescimento com valor atrelado a ele. A outra, acho que eu posso responder, é sobre quais plataformas os fundos estão disponíveis hoje. Hoje a gente tem tanto a versão com variação cambial quanto a versão com proteção na XP, BTG, Genial e Orama, tá? Em todas elas, o investimento mínimo é 5 mil, mas, como a gente falou, destinado a investidor qualificado por uma questão regulatória. Acho que, assim, a gente cobriu todas as perguntas. A ideia é a gente fazer um call aberto trimestralmente para o Vinícius poder apresentar e detalhar o posicionamento do fundo, a atribuição de performance, né, o que ele está vendo ali de maiores oportunidades. Mas, obviamente, nesse período, entre esse período, eu estou super disponível para tirar qualquer tipo de dúvida. Nossa equipe de gestão, não só eu, como o Vinícius também é super acessível. Eu acho que esse até é um dos grandes diferenciais da gente ter presença local, né? A nossa disponibilidade. Acho que o Vinícius aí conta com uma equipe robusta que pode nos atender, que tem tem todos os instrumentos para poder falar com vocês. Caso queiram também acompanhar nossos materiais, nossos conteúdos, a gente tem bastante coisa nas redes sociais, então todas elas, LinkedIn, Instagram, Telegram, são Opportunity Gestora, tá, o nome. E a gente tem essa lista de transmissão por WhatsApp, caso queiram receber materiais, é só mandar um oi para a gente, se identificando e salvar um número na agenda para que possam começar a receber. E aí o tipo de conteúdo é carta mensal, atribuição de performance, convite para o call, alguma mídia que a gente saia, né, alguma notícia sobre os nossos fundos e sobre o nosso desempenho. Queria agradecer a presença de todos. Obrigada, Vinícius, pela sua presença e boa noite. Obrigado a todo mundo. Obrigada.